conduzir o estudo e que possamos ser capazes de absorver a mensagem, colocá-la em prática e nos sentirmos melhores nos nossos erros. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Então, vamos lá, né? Hoje a gente inicia o capítulo 16. Ele tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí, o item 1, que é a salvação dos ricos, hoje a gente vai trabalhar do item 1 ao item 4, né? Salvação dos ricos, preservar-se da avareza e Jesus em casa de Zaqueu. Então, vamos começar. Esse item 1, a gente pode entender que o que a gente pode tirar daqui como objetivo? A verdadeira função dos bens materiais, né? Para a gente. Que, na verdade, eles não têm um fim em si mesmo, mas são meios que Deus dá provisoriamente a gente, para que a gente utilize em benefício do próximo. Por quê? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo provém de Deus, né? A providência divina. Tudo que a gente tem no âmbito material, espiritual, vem de Deus. Nem o nosso corpo nos pertence, né? Então, se a gente nasce, se a gente tem uma família que nos dá a condição de estudar, de se estruturar, de ter uma profissão, e, consequentemente, a gente ter uma vida digna, a gente construir algum patrimônio, a gente ter uma vida mais confortável, tudo isso é dado por Deus. A gente não tem nada. No que se refere ao material, nada nos pertence. E eu penso que, se nos é dado, se vem de Deus, então, nada mais justo do que a gente, vamos dizer assim, socializar isso, né? Já que não é nosso, a gente não detém nada, né? Então, é mais ou menos isso que Jesus coloca nessas parábolas, né? A riqueza, ela não é condenável em si mesma, mas em si o emprego que a gente dá para ela, né? Porque conforme esse emprego, a gente vai ver aqui no correr do estudo, conforme o emprego que a gente dá para ela, ela pode ser um empecilho para a nossa evolução espiritual ou pode ser um auxílio, né? De acordo com o emprego que a gente vai dar aos bens que a gente tem. Então, eu vou aqui começar a ler o item 1, a salvação dos ricos, e aí a gente vai discutindo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Só para quem não sabe, esse termo Mamon, né? Mamon era um deus pagão, né? Da cultura romana, que representava o dinheiro, né? As posses, as coisas materiais. E aqui ele se apresenta como os prazeres, todo esse desequilíbrio que o mau emprego da riqueza nos traz, né? Então, quando Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, é que é incompatível a gente tentar viver simultaneamente fascinado pelas coisas materiais, o que o dinheiro nos proporciona, e com as coisas espirituais. A gente não consegue fazer isso, né? Não tem como conciliar você viver voltado para o material e, ao mesmo tempo, para o espiritual. Não, é isso que ele quer dizer. E aqui
o mamon, ele representa tudo que a riqueza nos proporciona, né? de materialidade, tudo aquilo que a gente, que inibe a nossa espiritualidade, os nossos sentimentos mais nobres, né? Lá na frente a gente vai ver que a riqueza, ela é uma aprovação, e é uma aprovação mais difícil do que a pobreza para o espírito, né? Então, alguém quer colocar alguma coisa desse item? Porque os dois a gente vai complementar. Não? Então, vamos continuar. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, o que a gente pode observar desse item, né? Dessa passagem aqui? Qual é a primeira recomendação que Jesus dá ao moço? É que ele cumpra os mandamentos, né? Todos aqueles mandamentos da lei mosaica, né? Mas isso aí não é a única forma, isso aí por si só não levava o moço à salvação, né? É necessário que a gente, além de praticar os mandamentos, que aí vem a segunda recomendação que Jesus fez ao moço, é que ele se desfizesse dos bens materiais, doasse aos pobres e depois o seguisse, né? Por quê? Porque aqui o dinheiro, ele nos prende à materialidade, né? Tanto é que o moço ficou triste. Não é que Jesus quis dizer que a gente não tenha nada, ele não fez nenhuma apologia à pobreza, à miséria, que a gente não tenha nenhum bem, que a gente não procure ter um conforto, uma vida digna. Não. O que Jesus quis mostrar aqui era o apego à riqueza, que nos impede de que a gente alce os nossos voos na espiritualidade. O apego que a gente tem às coisas materiais é que faz com que os nossos sentimentos mais nobres, né, desabrochem na gente as nossas virtudes e a gente consiga se desenvolver espiritualmente. O que Jesus quis dizer foi isso, né? Então, Jesus recomendou ao moço que ele se desfizesse da fortuna. Por quê? Porque essa fortuna, a fortuna do moço era utilizada apenas em proveito dele próprio, né? E isso o aprisionava, impedia ele de praticar a caridade, afastava ele do caminho que conduz à perfeição, porque a fortuna
dele, ele só usava em benefício dele mesmo. Por isso que ele ficou triste quando Jesus disse para ele vender tudo e depois segui-lo, né? E ele foi, não vendeu nada e seguiu a vida dele como já estava, né? Então, na verdade, a fortuna daquele jovem, ela constituía um empecilho para o seu progresso espiritual. Por isso que Jesus o aconselhou a se desfazer dela, né? Porque a verdadeira riqueza é a riqueza do espírito. E hoje, é como a gente ainda vê isso, né? Nossa, quantas pessoas tão arraigadas assim aos bens materiais, né? E não praticam nenhum tipo de caridade, né? Vivem uma vida de futilidade, de superficialidade, não se preocupando nem um pouco com as questões espirituais, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Continuar? Então, assim, a gente observa que não basta somente seguir os mandamentos, né? Não basta somente a gente ir na igreja todo dia, não basta somente a gente ir no culto evangélico, a gente praticar a caridade entre os nossos ali, né? Não basta somente a gente estar na casa espírita todo dia, falando do evangelho, se a gente não consegue se desprender de um pouco, né? Utilizar o que a gente tem, muitas vezes até o que nos sobra, para ajudar um irmão, né? E aí a gente lembra da viúva, né? Do óbolo da viúva, né? Jesus disse que ela deu a única moeda que ele tinha, e aí ele disse que de todos que colocaram ali, aquela moeda era a que tinha mais valor, porque ela deu da necessidade dela. E Jesus ensina a gente se despojar do que a gente possui, né? Assim, não que ele ensina, na verdade, o desapego. O que ele quer ensinar com essa passagem é o desapego. A gente não pode ter apego aos bens materiais. Não que a gente não tenha, não construa, não tenha uma vida digna, que a gente não possa ter um pouco de conforto, de dar, né, uma vida melhor a um filho, uma escola melhor, não. Mas o apego que a gente tem a tudo isso. É isso que Jesus quis combater com isso aí. Porque, na verdade, os bens, eles são concessões, né? E são concessões e concessões passageiras. Porque quando a gente desencarna, a gente não leva nada, né? Nada. Como diz a minha irmã, eu vim pelada e vou voltar pelada, porque nem a roupa do corpo a gente, né? Então, assim, e por que é tão difícil, como Jesus disse aqui, entrar no reino dos céus? Justamente porque a riqueza, ela é um tipo de prova. E é tão mais difícil, a prova da riqueza é bem mais difícil do que a prova da pobreza. Por quê? Porque ela nos faz, ela nos deixa muito mais vulnerável a essas questões, ao apego aos bens materiais, ao egoísmo, a todo sentimento e conduta que faz com que a gente não desenvolva espiritualmente, né? Então, enquanto que a pobreza não, a pobreza, ela bem vivida, sem revolta, o espírito, ele desenvolve muito mais, desperta muito mais, né? Mas então a riqueza, ela é uma prova mais difícil para o espírito. Tem que ser um espírito muito forte, com muita, né, com muita força, para que ele não se caia no despenhadeiro da riqueza, né, dessa provação. Quantos vêm, pedem essa prova e falham, né, novamente? Porque é muito fácil ser rico, né? Não falta nada, a gente tem tudo, e aí, com isso,
nos leva, muitas vezes, a praticar crimes, né? Quanta coisa horrível acontece aí, né? Porque nos leva a poder, né? Então, o rico, ele acha que ele pode tudo, que o dinheiro compra tudo, né? E aí vem todo aquele desdobramento que a gente já conhece, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Essa questão da riqueza, né, ela é muito explorada no imaginário, né, de todos nós, né, nas artes, nas histórias, o rico muitas vezes é tratado como aquele que é mau, e o pobrezinho que sofre. Então, assim, muitas vezes há uma vilanização da questão material, né, que não é boa nem ruim, é como é colocado aqui. Como você bem colocou aí, depende o poder e o dinheiro, eles na verdade são neutros, assim, Ele é né? Eles neutro, é. vai tomar a forma de quem está com eles na mão, né? Você pode ter uma faca e usar de maneiras mais benéficas possível. Ela pode ajudar a fazer não sei quantos jantares, almoços, ajudar a consertar coisas e tal. Você pode pegar uma faca e fazer uma besteira. A mesma coisa é o dinheiro e o poder. E o poder. Eu lembro uma vez assistindo um documentário, já comentei até várias vezes aqui ao longo do tempo no Divino, que chama Humanos. Pegam vários humanos de culturas diferentes, cidades, falando sobre os mesmos temas, né? Eles dando testemunho sobre os mesmos temas. E aí tinha uma moça, né? Ela não devia ter mais de estourando 40 anos, assim, nova, né? E é uma bilionária russa. E aí ela faz uma reflexão em relação ao dinheiro, que para uma pessoa ter tanto dinheiro na mão, um poder aquisitivo tão alto, independentemente do país em que ela mora, ela tem acesso a muito dinheiro, ela leva para lá o dinheiro, para mim, ele é só um facilitador das coisas. É como se você estivesse passando, tem muita pedra no solo e de repente você quer navegar e quanto mais a água representa o dinheiro, você desliza por cima dos problemas com uma facilidade maior. Mas não são todos os problemas que o dinheiro resolve. Mesmo que você tenha muito dinheiro, ele realmente não resolve. E ele traz alguns outros problemas que você não pode lidar com todo mundo, porque todo mundo que você vai conversar, que tem menos, que pouquíssimas pessoas têm acesso a tantos recursos, nunca vai entender como que você tem tudo, tem tanta coisa, assim, qual problema você poderia ter na sua vida, só os que você inventa, porque com tanto dinheiro, né, e isso é muito forte, porque isso realmente disfarça, é uma cortina de fumaça. Obviamente que para o campo material, para ter comida, para ter roupa, sabe, para você ter acesso a boa educação, o dinheiro é maravilhoso, ele ajuda muito. Mas você ter acesso a uma boa educação, o que você vai fazer com essa boa educação? No processo dessa boa educação, como é que o seu ego vai estar, o seu psicológico? Esse muito dinheiro vai ajudar ou afastar você realmente da sua família, que são as pessoas com que você realmente tem que lidar para ter uma evolução. Então, quando a gente é mais novo, pensa um pouco menos nisso, mas à medida que o tempo vai passando e na Terra existe tempo, as pessoas vão ficando mais angustiadas porque elas vão percebendo que elas não avançaram no íntimo e isso vai ficando latente, né? E só para fechar, tem um caso agora de uma das herdeiras da Disney, que ela deu uma declaração bastante interessante nesse sentido, que o dinheiro, na verdade, destruiu a vida da família dela. Né? Essa é uma das pessoas mais ricas do mundo, que faz dinheiro sem parar, porque ela é herdeira de um grupo que a gente está sentado aqui, eles estão fazendo dinheiro. E para ela, o olhar dela para o dinheiro em relação à família, pelo menos, é que foi uma tragédia, que destruiu a família. Então, isso é um aspecto muito... Essa passagem aqui, ela é bastante complexa, porque ao mesmo tempo que ela pode ser usada para descortinar esse aspecto, ela também, muitas vezes, ela é marotamente usada para pessoas instrumentalizarem e tirarem o pouco que as pessoas têm, como que diz assim, me dá tudo que você tem, que é o seu básico, que não está fazendo mal nenhum a você, me dá. Porque você tem que abrir mão de tudo
se você quiser seguir a Jesus. As pessoas entregam muitas vezes uma necessidade básica delas, acreditando que elas estão seguindo o mandamento de Jesus, quando na verdade é uma instrumentalização para se apossar por ganância, e não porque está servindo a Jesus. E a gente tem visto essa tragédia bastante repetida atualmente. Mas na verdade não é isso que Jesus quis dizer, né? Isso aí que você colocou são pessoas que usam, né? Essas passagens de má fé, né? Com pessoas assim que ainda não têm um certo esclarecimento, né? Vai ao pé da letra, né? Não vai no espírito da coisa, vai à letra, né? Então, assim, na verdade, o que Jesus quis dizer aqui, quando ele disse, vai, vende tudo o que tens e vem me seguir, era para saber do desprendimento daquele rapaz, né? Jesus não estava dizendo assim, fica pobre e você só pode me seguir se você for pobre, miserável. Não. Ele quis mostrar aqui que você sabe que toda a palavra de Jesus, essas parábolas, elas são símbolos, são figurativas, né? São lúdicas, né? Para aquele povo daquele tempo. Né? Então, tinha que ter uma linguagem, uma imagem forte para poder despertar, né? Então, o que ele quer mostrar aqui é o desapego que a gente tem que ter aos bens materiais. Porque aqui na passagem ele pede ao moço para se desfazer. Mas nas nossas vidas, quantas vezes a gente se vê em situações que a gente tem que se desfazer, ou a gente tem perdas, né? Muitas vezes não é nem materiais, de ordem financeira, materiais, mas de ordem emocionais, psicológicas, que a gente, né? A gente tem que praticar o desapego. Então, aí a gente já vai para uma outra dimensão da parábola, né? Já vai para um aprofundamento maior. Porque durante a vida, Jesus está aqui focando no material, mas se a gente for para uma dimensão mais profunda, todo dia, a gente tem que desapegar de alguma coisa. Né? É de um trabalho, é de uma mudança, é de uma cidade que a gente muda, é um filho que vai estudar fora, é um ente querido que desencarnou, um amigo querido que se foi. Então, é o desapego, né? Que a gente tem que praticar. E mesmo no material, né? Porque, assim, como você falou, a linguagem é muito forte, e a gente também tem uma visão muito digamos, que é mais moderna, mas assim, dramática. Talvez se a gente conseguisse ler o texto com um olhar de outras culturas, em outros momentos, para o qual esse texto foi escrito, né, foi colocado, essa mensagem foi colocada, talvez a gente tivesse uma visão mais filosófica mesmo. Né? Acredito que a gente está voltando nesse momento mais coletivamente a ter um olhar mais filosófico para a vida, porque o momento ele está nos colocando nesse sentido, já é uma necessidade premente. Não tem como a gente, com tamanha dor, tamanha confusão coletiva, mental, emocional, uma boa parcela da humanidade abrir os olhos, né, para o entendimento filosófico como um todo, que na verdade, o exercício que a doutrina espírita também nos coloca muito. Mas as pessoas fazem, às vezes, mesmo sem perceber, esse exercício de pequenos desapegos, até com coisas materiais mesmo, nas relações humanas. Às vezes, quando você realmente cede um espaço, cede uma coisa que, às vezes, até vai fazer alguma falta, mas vai ajudar muito ali, ou vai promover um benefício maior a colar. A gente vê pessoas fazendo isso. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, dando exemplo disso com coisas cotidianas, né? Que muitas vezes a gente não está com olho de ver, e realmente há períodos em que se fica mais recrudescido. Mas, olhando bem, também tem essa questão. A gente consegue perceber que, em volta da gente, muitas pessoas vão dando esses exemplos no seu dia a dia, em pequenas coisas.
Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, vamos para o item 3. Luiz, quer ler o item 3, Luiz? Pode ser. Vamos lá. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que um homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Então, é um complemento, né? Aqui Jesus complementa, né? A questão ali ele trabalhou o desapego e aqui ele está dizendo de que adianta a gente acumular tanto se a gente não vai levar nada disso, né? Como ele diz aqui, que a vida do homem não depende Pode até dos ser bens rico, né? Mas tem que saber como usar essa riqueza. como usar, né? Ele diz que a vida do homem não depende dos bens que ele possui, né? Então, o avaro, ele, né, junta, muitas vezes ele não gasta nem com ele mesmo, né? É tão comum a gente ver pessoas que são ricas e que vivem feito uns miseráveis, né? No se vestir, no comer. Eu já vi tantas pessoas assim, porque fica ali segurando, com pena de gastar, até consigo mesmo, com a família, com a saúde dele, né? E para que juntar tudo isso? Porque quando você desencarna, não leva nada. Como a parábola que Jesus colocou aqui, do homem, né? E complementa a questão do desapego, né? Você desapegar, até porque você também não leva nada daqui. Conceição, posso me interromper só um pouquinho? Pode. Até mesmo na questão da fluidez, né, da riqueza material em si, se ela de alguma forma fluida, ela é como se fossem vários ciclos, né? Ela vai e ela volta. Então, você não vai ficar esbanjando dinheiro, mas se você usa com responsabilidade, gasta com responsabilidade, você vai ali na padaria comprar alguma coisa, você compra um serviço de alguém. Você está gerando. E vai gerando. Aquilo vai gerando, e aí aquela riqueza vai ser trabalhando as pessoas. Circulando, Não vai. quer ou precisa ser rico. Pode ser que alguns acumulem mais, mas existe uma fluidez. A avareza, o que ela faz? Ela tranca esse processo.
Ela não quebra esse ciclo de progresso, né? de prosperidade, de progresso. Prosperidade. Aí sofre um monte de gente e gera um medo. Essas pessoas, geralmente, elas têm um medo, né? Porque segura por quê? O medo de perder. Então, eu vou segurar isso aqui, porque se esse aqui for embora, não sei se vai voltar ou vai acontecer alguma coisa. Um medo irracional, né? Então, o que acontece? Ela sofre com a solução para sua dor, que seria suprir realmente, perder aquele medo, aquela necessidade daquele apego, e faz sofrer, porque não deixa a riqueza, né, a prosperidade fluir de maneira Muitas saudável. vezes até os entes queridos mais próximos, né? Estão ali passando necessidade e a pessoa está segurando, né? Mas, na maioria das vezes, quando eles vão embora, desencarnam, tem sempre um que esbanja toda aquela riqueza. Sempre assim. Então, lá na frente, né, tem nesse capítulo aí, que as pessoas, quem for trabalhar, a gente vai ver, né, a utilidade providencial da riqueza, né? Ela vai, como você colocou, Helder, ela é para impulsionar o progresso, né? A indústria, o comércio, tudo, né? E se você fecha naquilo, né? Eu costumo dizer assim, se eu penso dessa forma, a gente precisa de muito pouco para viver, né? Na verdade, a gente cria muitas necessidades, mas a gente precisa de muito pouco. E quando eu digo esse pouco, não é fazendo nenhuma apologia à pobreza, à miséria, não. Eu acho que a gente vive dignamente com pouco. E se Deus nos dá além do que a gente precisa, é porque esse além é para a gente fazer esse movimento que você colocou aí. Entendeu? Que talvez esteja acontecendo hoje, as pessoas, muitos na área de economia, né, colocam, é que a gente vive uma organização, digamos assim, da economia que é muito concentradora de renda e que inventou um sistema em que quem gera riqueza é o trabalho, né, o serviço. Fornece serviço, cria produto e vende, isso gera riqueza. Mas, de acordo com a explicação de muitos economistas, a economia ela virou uma coisa estéril, por quê? Porque ela está remunerando o dinheiro em si. Você bota o dinheiro só para ficar rendendo, digamos, juros, e não para financiar a produção, digamos assim. Então, o que acontece é que justamente é uma forma de quebrar, é uma economia de avareza, né? Você tem que guardar aquele dinheiro, acumular muito dinheiro, para botar dinheiro para render mais dinheiro, e não para construir casa. Gerar bem-estar, gerar ciência, gerar progresso, gerar progresso. E isso gera um sentimento de angústia, né? Para todos os lados. Perdão. Então, vamos lá no Jesus em casa de Zaqueu, né? O item 4. Aí aqui, Jesus coloca na figura de Zaqueu o verdadeiro o emprego da riqueza. Né? Então, vou ler aqui. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida.
Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Para a gente entender essa parábola, a gente tem que entender primeiro o que é publicano e quem era essa figura Tadeu, né? Então, aqui no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, tem uma mensagem que ele fala do Tadeu, né? E em Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, também ela explica, né? Tem uma mensagem, lá no Boa Nova é o bom servo, se eu não me engano. E aqui é Zaqueu, o rico de humildade. Então, publicano, na época de Jesus, inclusive aqui na introdução do Evangelho, lá no início, tem Kardec coloca todos esses itens históricos, né? Ele explica tudinho quem eram esses publicanos, saduceus, essênios, né? E aqui eu vou ler a colocação da Amélia Rodrigues, que ela é mais sucinta. Então, ela diz o seguinte, que os publicanos em Israel adquiriam por 5 anos, em asta pública, o direito de arrecadarem os impostos das mãos dos dominadores romanos, excedendo-se muitas vezes pela exorbitância das taxas alfandegárias cobradas sobre o solo. Eram divididos em 3 ramos distintos: decumani, que arrecadavam os dízimos, partitores, que encarregavam-se das alfândegas, e pecurati, que recebiam as taxas pecuari, recebiam as taxas sobre o solo e pastagens. Eram dirigidos pelo adquirente dos direitos da cobrança, a quem prestavam obediência e a quem se uniam, por serem desconsiderados pelos compatriotas, tidos como ignóbeis por se ligarem ao estrangeiro dominador e por infringirem Moisés e a lei, eram, por outro lado, detestados pelos invasores que os subestimavam e os humilhavam com reproches. Então, você veja que não era uma figura de uma vida muito fácil na sociedade, né? Eles eram cobradores de impostos, eles ganhavam essa função por 5 anos, né? Ela coloca aqui, através de haste, que eu não sei o que é isso. E eles passavam a cobrar os impostos e, muitas vezes, eles praticavam atos ilícitos, aumentavam aquelas taxas para terem o ganho, né? Expoliavam ali, e eles enriqueciam dessa forma, né? Cobravam uma taxa a mais, ficava com aquela parte e pagava o império, né? Então, eles eram, entre os judeus, eles eram muito mal vistos. Eram, como disse aqui no Evangelho, homens de má vida, porque eles trabalhavam para o Império Romano e, para o Império Romano, eles também eram humilhados, porque eram escravizados, né? Era povo escravo. E isso era muito forte. Eles eram perseguidos, e aquilo se perpetuava para a família, para os filhos, né? Então, eles eram as pessoas à margem, apesar de serem ricos, mas eles eram à margem, eles eram marginalizados pelos judeus. E Zaqueu era um desse, né? O Zaqueu, ele era uma figura, assim, mas ele,
consciente dessa condição dele, ele sofria muito, né? Segundo Amélia Rodrigues, ele sofria muito, porque ele era muito humilhado, ele não tinha amigos, ele não conseguia fazer... A família era, né? Vamos dizer, sofriam muito bullying, né? Aquela coisa era uma margem, né? Eram considerados marginais. E aí, o Zaqueu, ele sofria muito com isso. E ele tinha, assim, meio que... Ele refletia muito na condição dele de cobrador de impostos. Por todo o sofrimento que ele tinha, e a família também, ele pensava em um momento terminar com aquilo ali, né? Ele deixar dessa função, mudar de cidade e viver uma vida diferente, porque aquilo ali causava muito sofrimento para ele. E segundo Amélia Rodrigues, ele era muito rico, mas ele ajudava muito as pessoas. Ele fazia isso que o Helder colocou. O dinheiro dele, ele gerava empregos, ele ajudava as pessoas, os servos deles eram bem tratados, ele dava comida aos pobres, ele cuidava dos doentes, mas mesmo assim, fazendo tudo isso, ele era expoliado da sociedade, ele era mal visto, porque era publicano. Mas isso ele sofria muito. E quando ele soube de Jesus, ele ficou curioso de conhecer a pessoa de Jesus, porque chegou para ele que Jesus acolhia a todos, Jesus não diferenciava ninguém, Jesus curava, Jesus perdoava, e que dentre os apóstolos de Jesus que o seguiam, existia um que foi publicano, que era o Mateus, né? Mateus era publicano e Jesus o chamou para segui-lo e ele seguiu Jesus. Então, ele tinha assim uma verdadeira paixão assim por conhecer Jesus. Ele só queria ver Jesus, a figura de Jesus. Ele morava em Jericó e ele soube que Jesus ia passar por Jericó em direção a Jerusalém. E ele era gordinho, baixinho, e quando andava na rua sofria ali as agressões, né, por ser publicano. E quando ele soube que Jesus ia passar por Jericó, ele ficou em polvorosa, porque ele não podia perder aquela oportunidade de ver quem era o Rabi. E aí, o que ele fez? Ele disse, mas se eu for me misturar na multidão, não vão me deixar ver Jesus, porque, além de eu ser baixo, eles não vão querer que eu fique ali no meio dele, me enxotar. E aí ele teve a ideia de subir numa árvore. Jesus ia passar por um tal lugar, ia parar, e ele subiu ali, e Jesus, sabedor da alma de Tadeu, né, de Zaqueu, olhou e pediu para ele descer e disse, Zaqueu, desce, que hoje eu vou pernoitar na tua casa. Então, aquilo foi para Zaqueu, aquilo foi ele não cabia em si de tanta felicidade. Né? Para os discípulos e para todo mundo, foi uma surpresa. Como que Jesus vai pernoitar na casa de um homem de má vida, de um publicano? Né? Só que Jesus sabia, ele é conhecedor da índole de todos nós, ele sabia quem era Zaqueu, né? E aí ele foi para a casa de Zaqueu, foi para casa, se antecipou, preparou tudo, falou para a mulher ficou muito feliz e fez aquela festa, aquela mesa e tudo para receber Jesus e os discípulos, né? E lá para as tantas, eles conversando, Zaqueu foi e falou que a partir daquele dia ele ia pegar tudo que ele tinha, metade do que ele tinha, e dividir com os pobres,
e se algum mal ele tivesse feito a alguém, ele ia ressarcir em 4 vezes. E aí Jesus fala, né, que naquele dia a salvação entrou naquela casa. Mas por quê? Porque Zaqueu, ele era um rico, que ele dava o verdadeiro sentido à riqueza. O excesso que ele tinha, quem quiser se aprofundar no assunto, veja aqui o Primícias do Reino, o Boa Nova também, da Amélia Rodrigues, ela conta com muito detalhe o que era a vida de fato de Tadeu. Ele era muito caridoso e era muito humilde, né? Então, a riqueza ela é uma prova difícil, mas ela não constitui um mal em si, né? Ela pode também ser um motivo de salvação para quem a possui, que foi o que Tadeu fez, né? Vai depender do uso que cada um dá, né? Aqueles bens que você tem, né? E Zaqueu, ele sabendo da natureza, né, de Jesus, ele sabia que Jesus era justo, era caridoso, ele queria encontrar o mestre para ele ter, porque no fundo a consciência dele o acusava do mau uso da riqueza, né, pela função dele. A consciência dele pesava por isso. E ele procurava em Jesus uma força para se redimir daquela função, daquilo que ele fazia, né? E aí, com esse encontro, ele mudou a vida dele. Né? Ele se sentiu acolhido por Jesus e aí ele mudou a vida dele, né? As pessoas criticaram muito, né, a atitude de Jesus de pernoitar na casa de um publicano, né? Mas Jesus, ele não escolhia ninguém, ele acolhia todos, né? Os pobres, os estropiados, né? Todo mundo encontrava acolhimento junto a Jesus. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem colocar alguma coisa. Na verdade, essa parábola é o oposto do que a gente viu nos 3 primeiros itens, né? É o emprego correto da riqueza, né? Era o que que Zaqueu fazia, né? A riqueza pode ser motivo de atraso ou elevação espiritual, né? Uhum. Dependendo do destino que a gente dá. Exatamente. É como o Helder colocou, é neutro, né? É a condução que a gente dá ao que a gente possui, que ela pode ser um motivo de atraso espiritual ou de elevação. Exato. Eu acho que, assim, dentro dos estudos que são feitos na doutrina, ela é sempre muito atual, né? Mas tem um detalhe que é bastante importante nos dias de hoje, é que a gente tem uma quantidade muito grande de conhecimento acumulado pela humanidade em várias épocas e que nos coloca diante no momento que realmente são as escolhas éticas da humanidade que vão dar o prumo da coisa. A humanidade sabe gerar riqueza, sabe fazer mais comida do que pode comer todo mundo, tem mais imóvel vazio do que gente precisando de teto para enfiar a cabeça embaixo, por exemplo, no Brasil. Ou seja, a nossa questão não é de uma escassez. Não. A nossa questão é de como a gente se organiza com as nossas riquezas.
Para você ver como a riqueza pode ser um grande problema. É justamente isso que é colocado aqui, que procura nos alertar. Ela pode ser uma dádiva, né? Mas pode ser também um grande problema, e do ponto de vista coletivo da humanidade, isso se mostra hoje muito visível, muito latente. E aí é uma questão ética mesmo, é por isso que a doutrina ela acaba sendo algo essencial, uma contribuição para a humanidade muito grande, porque é justamente para isso que ela está o tempo inteiro alertando, que são as nossas escolhas, as nossas buscas, né? No momento que a gente está no caminho de prova, de expiação. Essa coisa da riqueza, ela da riqueza e da pobreza, ela é tão assim, essencial para o espírito, que lá na frente, tem outro item lá, que vai dizer que todos nós vamos passar por essas provas, da riqueza e da pobreza, justamente para a gente saber, aprender a lidar com isso. Então, a gente vai ter reencarnações que a gente vai vir muito rico, vai ter reencarnações que a gente vai vir muito pobre, para a gente desenvolver, né, essa habilidade de lidar com isso. Talvez essa questão que você colocou, Helder, porque a gente ainda não desenvolveu tanto quanto a gente precise, né? Sim. Usar isso aí. Estamos no caminho. E nós demoramos muito para entender isso, né? Porque a gente precisa de muito pouco para sobreviver. Exatamente. A gente precisa de muito pouco. Mas faz parte da nossa evolução mesmo aqui, né? É porque vem da nossa... Se a gente for olhar no início, né, na nossa criação, a gente vem lá do reino animal mesmo, né? Que a gente tinha que guardar, né? A gente tinha que acumular para uma questão de sobrevivência. Né? Aí a falta desse equilíbrio que gera, né? Tipo, a gente tem que acumular gordura, um pouco de gordura do corpo para poder proteger o corpo e outras funções, né, do corpo. Mas se você acumula gordura demais, você começa a ter problema. Se perde demais, também começa a ter problema. A harmonia, o equilíbrio é muito importante. A gente aprender a lidar com tudo isso, né? Então, assim, a mensagem é o desapego e aprender, né? O equilíbrio em lidar com tudo isso. E não perder de vista que a gente não possui nada. Tudo vem de Deus. Tudo vem da providência divina. Nós não temos nada. Nem o corpo físico nos pertence, porque quando a gente desencarnar, ele vai ficar aqui. Volta para ser transformado, né? Exatamente. Então, quando a gente internalizar isso, as coisas fluem com muito mais facilidade, a gente vai compreender muito mais essa questão de lidar, né, com a riqueza, com a pobreza. Verdade. Bom, gente, de minha parte, eu já encerrei, concluí. Obrigado, Conceição. Se alguém ainda quiser colocar alguma coisa, ainda tem um tempinho, né, Valéria? 3 minutinhos. Tem um tempinho, sim. Gente, olha, Conceição, excelente estudo. Helder. A Alessandra mandou uma mensagem aí, mandou não? Oi, mandou, que ela só está escutando por conta do trabalho, mas grata a Deus por estar ouvindo. Excelente estudo. Essa foi a mensagem da Lê. Então... eu digo para vocês quiserem ler, é muito interessante a história do Zaqueu, tá? Tá, eu vou, Conceição, fala de novo o nome, que eu vou anotar. Eu já estou com a lista, acho que uns 2 quilômetros só de livros que eu preciso ler, mas eu continuo anotando. Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Primícias do Reino. Divaldo Franco. Primícias do Reino. De quem? Divaldo Franco. Do Divaldo Franco. Eu acho que deve ter aqui. Amélia Rodrigues, O Espírito.
Uhum. Ela tem vários livros, esses livros dela são ótimos, porque ela mostra todas essas personagens da época de Jesus. Uhum. E Boa Porque assim, qual o outro? Boa Nova. Nova, do Chico Xavier, do Uhum. Humberto de Campos. Aham. Eu acho importante que eu tenho aprendido muito com vocês com relação a essas personagens, porque eu conheço muito pouco, né? Eu tentei ler a Bíblia uma vez, mas parei naquela página do fulano, filho do cicrano, do Beltrano, do neto do... Fia, só o tamanho da família. Eu falei, gente, uma página com família, com esses nomes. Eu desisti. Não rola, não vai rolar. Olha, Valéria, o Haroldo Dutra, ele faz uns estudos do Velho Testamento, tá? Aham. Ele fez do livro Levítico, fez do Gênesis, Uhum. assim, à luz da doutrina espírita. São os estudos muito bons. E agora ele está fazendo de Isaías. Eles têm, está tudo lá no YouTube, quem quiser. Qual o nome desse? Eu passo para você os links que eu tenho. Então me passa, Conceição, me passa. São estudos assim bem aprofundados, mas são muito bons. E o Haroldo Dutra, ele é um excelente explicador. Uhum. O Haroldo, eu já vi alguns vídeos dele, ele é excelente, muito bom mesmo. Aí ele faz já há alguns anos esses estudos do Antigo Testamento, né, das 3 revelações. Uhum. Muito bom. E aí a gente aprende um monte de coisa com relação a esses personagens, né? Esses termos que a gente vê no Evangelho, como ele diz, né? Às vezes uma palavra que a gente diz, como que você vai entender aquilo ali se você não viu lá atrás o que era? Uhum. Exatamente. Perfeito. Meus amores, olha, chegou a nossa hora. Agradeço, gratidão, estudo maravilhoso com a contribuição de todos. Luiz falando, eu fiquei assim impressionada, fiquei até feliz, Luiz. Luiz não quer fazer a prece final? Então, Luiz, você faça a prece final. Meninos, agradeço muito, gratidão, gratidão. Então, graças a Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, irmãos amigos que nos assistem, nós agradecemos por esse momento, por esse estudo, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos recebidos. Continuamos pedindo pela humanidade, por esse momento tão difícil que todos passam, que todos nós sejamos amparados pela espiritualidade maior e possamos continuar caminhando. Assim, nós pedimos que todas as pessoas aqui representadas e os que não puderam comparecer sejam beneficiados nesse momento. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo a todos, boa Obrigado, noite. Conceição, Valéria. Obrigada, Conceição, Tchau. gratidão. Boa noite. Helder, Luiz, Dona Emília, Lúcia, Paulo, Ivone, Rosimere. Foi ótimo. Patrícia, Alessandra. Beijos. Falava Eu estudo assim que conta história. Eu adoro isso. Foi ótimo. Beijos, foi ótimo. Luiz, até quarta, se Deus quiser. Até quarta, Tchau. meus queridos. Luiz, Quarta. mamãe está te quarta. perguntando alguma coisa. Oi. Hein? Como é que está a Regina? Regina também. Ela deu um abração para o tá? Ela mandou um abração. E que tá com tá. saudade. Gente, falar eu tô com ela. sentindo falta do Moscon e da... Tem que falar para ela aparecer, né? Tá bom, meu filho. Esqueci do nome dela. O Moscon e a Moscou esposa. e a... eu não lembro o nome dela também, não. Claudete. Claudete. Isso. Claudete, e o Moscon. Notícia dele?
Não, tem, eu não não. tenho. Luiz deve Tem. ter. Não tem notícia dele, não. Tem que até ligar para ele para ver se ele está bem. Se tá, Meu Alcides também. tá Nunca tudo mais eles certo. participaram, né? Não tem visto ele, não tem falado com eles, não. Porque eles também viajam, né? Ah, tá. É. Mas eu vou ligar para ele essa semana para saber. Então, coloque as notícias. Patrícia, o Elcio tá legal? Já 2 vezes que ele não aparece. Ele está embarcado. Ah, tá. Eu estava preocupada. Eu falei, gente, será que o Elcio está doente? Que não vi mais? Não. Ele está embarcado aí lá na plataforma, o sinal é muito ruim. Aí ele acaba não conseguindo ficar, entendeu? Ah, tá. Um Então abraço, tá. Patrícia. Tá Tchau, bom, gente. querida. Mamãe. Boa Tchau. Beijos. Boa noite, gente. Até Boa quarta. noite, Saudades beijo para de todos. todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até Boa quarta. noite. Fiquem com Boa Deus. noite, Patrícia. Beijo.